Olá, professores! Sejam bem-vindos à quarta semana formativa da Rede Estadual de Educação. Meu nome é Arminda, faço parte da equipe de língua portuguesa da Gerência de Formação Central e é muito bom poder continuar dialogando com vocês sobre o ensino de língua portuguesa. Para isso, neste encontro, teremos a seguinte pauta: sensibilização, bandeja poética, apresentação dos participantes, vivência de aulas do caderno educacional Gênero Poema, experiência exitosa, trabalho em grupos, socialização. A dinâmica de apresentação e a sensibilização poderão ficar a cargo do mediador. Mesmo assim, no slide 15, sugerimos a sensibilização da bandeja poética. Nesse encontro, será feita uma vivência das atividades do gênero poema, considerando as práticas de oralidade, leitura e escrita. Para tanto, serão consideradas as 3 etapas das atividades sequenciadas: levantamento dos conhecimentos prévios, ampliação e sistematização dos conhecimentos. Ao realizar essas atividades, os professores observarão as expectativas de aprendizagem que estão sendo desenvolvidas nessas práticas de estudo da língua. O objetivo deste encontro é refletir sobre o ensino de língua portuguesa por meio da vivência das atividades do caderno educacional, com ênfase no gênero poema. Linguagens, códigos e suas tecnologias. Sabemos que língua portuguesa e línguas estrangeiras, inglês e espanhol, estão dentro de uma grande área chamada linguagens, códigos e suas tecnologias. Fazem parte dessa área também arte com suas 4 linguagens: artes visuais, música, dança e teatro, educação física e ainda a informática. Mediador. Nesse momento, diga aos professores participantes que o sentido do aprendizado na área de linguagens, códigos e suas tecnologias é levar os estudantes a conhecer, compreender e desenvolver as diferentes linguagens. Currículo referência de língua portuguesa e de língua estrangeira, espanhol e inglês. Apresente o currículo referência de língua portuguesa e de língua estrangeira, espanhol e inglês e explique-lhes que, posteriormente, o currículo referência de arte será apresentado pelo Ciranda da Arte e o de Educação Física pela Superintendência de Desporto. O papel dos componentes curriculares de língua portuguesa e língua estrangeira. O papel dos componentes curriculares língua portuguesa e língua estrangeira é o de possibilitar o desenvolvimento das ações de compreensão e produção de linguagem em diferentes situações de interação, e o de propiciar o engajamento discursivo do aluno, ou seja, proporcionar a interação social entre os indivíduos por meio do discurso. O objeto de estudo de língua portuguesa e de língua estrangeira. A língua falada e escrita é o objeto prioritário de estudo da língua portuguesa e língua estrangeira. A língua é vista de forma indissociável da sociedade em suas relações históricas, políticas, culturais e sociais, já que a língua é um sistema partilhado pelos membros de uma comunidade que a utilizam como forma de interação por meio de diferentes gêneros do discurso. Diga aos professores que os gêneros do discurso, voltando ao slide 10. Diga aos professores que os gêneros do discurso representam as manifestações comunicativas de práticas sociais diversas. E por essa razão, os gêneros do discurso são os conteúdos do currículo referência de língua portuguesa e língua estrangeira. Diga aos professores que os gêneros do discurso representam as manifestações comunicativas de práticas sociais diversas. E por essa razão, os gêneros do discurso são os conteúdos do currículo referência de língua portuguesa e língua estrangeira. Vale lembrar que os gêneros do discurso e os gêneros literários se agrupam em tipos de texto: o narrativo, o informativo, o argumentativo dissertativo, o injuntivo, o expositivo. O conto, a fábula, a crônica, o romance, a novela, por exemplo, fazem parte do agrupamento narrativo. Já as notícias, as reportagens, os panfletos e as bulas de remédio fazem parte do agrupamento informativo. Temos ainda os gêneros do agrupamento argumentativo,
que são artigo de opinião, carta de leitor, editorial, carta aberta, entre outros. O injuntivo são as receitas culinárias, manuais, leis, convenções, regras de jogos e etc. E o expositivo são relatórios, texto didático, entre outros. Explique aos professores como está organizado o currículo referência do ensino fundamental e médio. Nesse momento, se achar necessário, abra o arquivo do currículo referência, tanto de língua portuguesa quanto de inglês e de espanhol, para esclarecer possíveis dúvidas sobre sua organização. O currículo referência de língua portuguesa e língua estrangeira do ensino fundamental e médio apresenta a seguinte estrutura: ano, bimestre, expectativas de aprendizagem, eixo temático e conteúdo. Continuando a explicação, ressalte que as 4 práticas da língua portuguesa, prática de oralidade, fala e escuta, prática de leitura, prática de escrita e prática de análise da língua, estão presentes nas expectativas de aprendizagem. No currículo referência de língua portuguesa, estas práticas são chamadas de eixos, justamente porque devem perpassar todas as aulas e todos os gêneros do discurso. Para promover uma aprendizagem satisfatória, ajudar o educando a tornar-se realmente um leitor e escritor proficiente, capaz de exercer sua cidadania, a aula de língua portuguesa precisa articular todas essas práticas. Currículo referência de língua estrangeira, espanhol e inglês. Apresente o currículo, slide 13. Currículo referência de língua estrangeira, espanhol e inglês. Apresente o currículo de língua portuguesa e diga aos professores que, tanto no currículo referência de língua portuguesa, como também no de inglês e espanhol, as expectativas não podem ser trabalhadas isoladamente, uma vez que elas se interrelacionam. Eixo temático: compreensão e produção de diferentes gêneros do discurso em língua estrangeira. As expectativas de aprendizagem estão divididas em 3 momentos: compreensão oral e escrita, escuta e leitura, produção oral e escrita, fala e escrita, prática de análise linguística. Para a produção dos gêneros propostos no currículo referência, é imprescindível o trabalho com as expectativas de aprendizagem dos demais eixos. Mediador: diga aos professores que há ainda uma questão a ser discutida que diz respeito à melhor forma de se trabalhar a língua por meio dos gêneros do discurso. Mediador: diga aos professores que há ainda uma questão a ser discutida que diz respeito à melhor forma de se trabalhar a língua por meio de gêneros do discurso. Em língua portuguesa, o que sugerimos são as atividades sequenciadas, como, por exemplo, as que vivenciaremos a seguir com o gênero poema. Para isso, daremos início ao desenvolvimento da pauta, vivenciando a dinâmica de sensibilização da bandeja poética. Mediador: explique que essa é uma dinâmica de sensibilização que tem como objetivo iniciar a prática de oralidade com o gênero poema, ou seja, entrar em contato com esse gênero por meio da partilha dos poemas recebidos no início desse encontro. Cada participante se apresentará e fará a leitura do poema que recebeu da forma que achar melhor. Prática de oralidade: com o intuito de fazer o levantamento dos conhecimentos prévios sobre o gênero poema. Mediador: com a prática de oralidade, dialogando sobre os poemas e poetas. É importante considerar vários aspectos. Dentre eles estão o conceito de poema, bem como a diferença de poema e poesia. A síntese desses slides ajudará na vivência da prática de oralidade, diagnóstico dos conhecimentos prévios. Primeiro bloco da metodologia de atividades sequenciadas. É importante ressaltar que essa metodologia faz parte da proposta de ensino da SEDUC, portanto, ela é indicada para todos os componentes curriculares. Nesse momento, mediador, reforce que tanto em espanhol quanto em inglês, o professor poderá utilizar essa metodologia para ensinar a ler e escrever, pois se trata de um conjunto de atividades escolares sobre o gênero textual, organizada de forma a facilitar a progressão na aprendizagem da leitura e da escrita. Ressalte ainda que aprender a ler e a pensar sobre a língua nos componentes curriculares de língua portuguesa ou língua estrangeira, espanhol e inglês,
habilidades que precisam ser desenvolvidas pelos estudantes, requer do professor um planejamento de situações didáticas voltadas às necessidades dos estudantes nas atividades de fala e escuta, oralidade, leitura e produção de textos. A seleção dos aspectos linguísticos a serem estudados deve ter como ponto de partida a leitura de bons textos que proporcionem aos estudantes leitores refletir, discutir e relacionar um texto a outros e à própria vida. Observar o funcionamento da língua, descobrir os recursos que o autor utilizou no texto, o suporte, o conteúdo, a forma, a organização, entre outros, e por qual motivo os utilizou. Produções orais e escritas dos estudantes nos diversos gêneros, as capacidades já dominadas por eles e a que eles precisam voltando. Produções orais e escritas dos estudantes nos diversos gêneros, as capacidades já dominadas por eles e as que precisam aprender a dominar. Deve-se considerar ainda, no processo da escrita, o aprimoramento e a reescrita dos textos, que devem ser revistos e reformulados até que sejam considerados bons por seus autores, os estudantes. Dialogando sobre poemas e poetas. Mediador. Faça essas perguntas aos professores participantes. É importante instigar a oralidade. Afinal, buscar o conhecimento que os participantes já têm sobre o gênero é um ponto de partida para trabalhar a prática da oralidade. Discuta com os professores participantes sobre o conceito do poema. Um poema pode ou não apresentar rimas, pode ou não ter ritmo uniforme, pode ser regular ou irregular. Ele pode ainda falar sobre qualquer assunto, pessoas, ideias, sentimentos, lugares ou acontecimentos comuns, como, por exemplo, uma pedra no meio do caminho, como fez Carlos Drummond de Andrade em No Meio do Caminho. No entanto, há um aspecto que diferencia o poema de um texto informativo ou de outro texto literário, como romance ou conto. É o modo pelo qual o poeta escreve seu texto. O poema é criado como se fosse um jogo de palavras. Ele motiva o leitor a descobrir não apenas a leitura corrente, mas também a buscar outras leituras possíveis. E como o poeta faz isso? Ora, com as palavras e com tudo o que se pode fazer com elas. O poeta busca mostrar o mundo de um jeito novo, com a intenção de sensibilizar, convencer, fazer pensar ou divertir os leitores. Ele sugere associações entre palavras, seja pela posição que ocupam no poema, seja pela sonoridade, seja por meio de outros recursos. Um poema é um jogo com a linguagem. Compõe-se de palavras, palavras soltas, palavras empilhadas, palavras em filas, palavras desenhadas, palavras em ritmos diferentes da fala do dia a dia. Além de diferentes pela sonoridade e pela disposição na página, os poemas representam uma maneira original de ver o mundo, de dizer as coisas. Dialogue com os professores participantes sobre os poetas. Quem são eles? Por que eles encantam a todos pelo poder da palavra? O poeta é o artista que usa as palavras para fazer uma obra de arte, o poema. Ele sabe como combinar as palavras, como dar ritmo a essa combinação, como fazer com que elas conquistem e surpreendam o leitor. O poeta brinca com as palavras. Parece que o poeta diz o que a gente nunca tinha pensado em dizer. O poeta é assim. Quem descobre e faz poesia a respeito de tudo. De gente, de bicho, de planta, de coisas do dia a dia, da vida da gente, de um brinquedo, de pessoas que parecem com pessoas que conhecemos, de episódios que nunca imaginamos que poderiam acontecer e até a própria poesia. Converse ainda com os professores sobre poema e poesia. Há uma diferença? Qual é a diferença entre poema e poesia? O poema é um texto marcado por recursos sonoros e rítmicos. Geralmente, o poema permite outras leituras além da linear, pois sua organização sugere ao leitor a associação de palavras ou expressões posicionadas estrategicamente no texto.
A poesia está presente no poema, assim como em outras obras de arte, que, como poema, convidam o leitor, espectador, ouvinte a retornar à obra mais de uma vez, desvendando as pistas que ela apresenta para a interpretação de seus sentidos. Mediador. Esse diálogo com os professores participantes é muito importante. Há uma diferença entre texto literário e não literário. Outro aspecto que deve ser discutido é o conceito de denotação e conotação. Afinal, os poemas, na maioria das vezes, assumem a predominância de uma linguagem figurada, conotativa, por meio das figuras de linguagem. Vale lembrar que esse é um recurso muito utilizado nos poemas. Texto literário é aquele que usa a linguagem literária, um tipo de linguagem que atende fins estéticos para suscitar o interesse do leitor. O autor de literatura procura as palavras adequadas para expressar as suas ideias de forma cuidadosa e segundo certo critério de estilo. Essa estética irá depender do próprio autor e poderá obter-se através de diversos recursos linguísticos e técnicas literárias. Mediador. A discussão agora é de grande relevância. Afinal, o gênero poema está inserido na literatura da terceira série do ensino médio. E uma parte desse estudo literário é destinada à literatura modernista, tanto de Portugal quanto do Brasil. Converse com os participantes sobre a importância de estudar esse período literário. O gênero estudado não pode ser trabalhado de forma descontextualizada. Por isso, é necessário fazer uma relação com a literatura, pois as características literárias, como a linguagem, forma, estilo, contexto histórico, entre outros aspectos, fazem parte da composição poética estudada na terceira série. O modernismo em Portugal desenvolveu-se aproximadamente no início do século XX até o final do Estado Novo, na década de 1970. O início do modernismo em Portugal ocorreu no momento em que o panorama mundial estava muito conturbado. Além da Revolução Russa de 1917, no ano de 1914, eclodiu a Primeira Guerra Mundial. Em Portugal, este período foi difícil, porque com a guerra estavam em jogo as colônias africanas, que eram cobiçadas pelas grandes potências desde o final do século XIX. Para além disso, em 1911 foi eleito o primeiro presidente da República. O marco inicial do modernismo em Portugal foi a publicação da revista Orfeu, em 1915, influenciada pelas grandes correntes estéticas europeias, como o futurismo, o impressionismo, entre outros, reunindo Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiros, entre outros. São características de estilo deste movimento: o rompimento com o passado, o caráter anárquico, o sentido demolidor e irreverente, o nacionalismo com múltiplas facetas, o nacionalismo crítico que retoma o nacionalismo em uma postura crítica, irônica e questiona a situação social e cultural do país, e o nacionalismo fanista, conservador, ligado principalmente às posturas da extrema-direita. O modernismo brasileiro foi um amplo movimento cultural que repercutiu fortemente sobre a cena artística e a sociedade brasileira na primeira metade do século XX, sobretudo no campo da literatura e das artes plásticas. O movimento no Brasil foi desencadeado a partir da assimilação de tendências culturais e artísticas lançadas pelas vanguardas europeias no período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, como o cubismo e o futurismo. As novas linguagens modernas, colocadas pelos movimentos artísticos e literários europeus, foram aos poucos assimiladas pelo contexto artístico brasileiro, mas colocando como enfoque elementos da cultura brasileira. Considera-se a Semana de Arte Moderna, realizada em São Paulo em 1922, como ponto de partida do modernismo no Brasil. Porém, nem todos os participantes desse evento eram modernistas. Graça Aranha, um pré-modernista, por exemplo, foi um dos oradores. Não sendo dominante desde o início, o modernismo, com o tempo, suplantou os anteriores. Foi marcado, sobretudo, pela liberdade de estilo e aproximação com a linguagem falada, sendo os da primeira fase mais radicais em relação a esse marco. Didaticamente, divide-se o modernismo em três fases.
A primeira fase, mais radical e fortemente oposta a tudo que foi anterior, cheia de irreverência e escândalo. Uma segunda, mais amena, que formou grandes romancistas e poetas, e uma terceira também chamada pós-modernismo, por vários autores, que se opunha de certo modo à primeira e era, por isso, ridicularizada com o apelido de neoparnasianismo. Mediador. Agora faça a leitura do poema com os participantes. É importante que essa leitura seja feita como se fosse uma declamação. Discuta com os participantes a relevância que tem ao fazer uma leitura de forma criativa, interpretativa e envolvente. Converse com eles que nessa leitura é possível destacar a sonoridade, o ritmo, a pronúncia das palavras, bem como a beleza do ato de ler. Vou-me embora para Pasárgada, Manuel Bandeira. Vou-me embora para Pasárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada. Vou-me embora para Pasárgada, que não sou feliz. Lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio. Mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Pasárgada. Em Pasárgada tem tudo. É outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade. Tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste, mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou embora para Pasárgada. Mediador. Converse com os professores participantes o quanto é importante conhecer a biografia do autor. Manuel Bandeira foi poeta brasileiro. Vou-me embora para Pasárgada é um dos seus mais famosos poemas. Foi também professor de literatura, crítico literário e crítico de arte. Inicialmente interessado em música e arquitetura, descobriu a poesia por acaso, na condição de doente, em repouso, para tratamento de uma tuberculose. Os temas mais comuns de sua obra são, entre outros, a paixão pela vida, a morte, o amor e o erotismo, a solidão, o cotidiano e a infância. Manuel Bandeira nasceu na cidade do Recife, Pernambuco, no dia 19 de abril de 1881. Filho do engenheiro Manuel Carneiro de Souza Bandeira e de Francelina Ribeiro, abastada família de proprietários rurais, advogados e políticos. Seu avô paterno, Antônio José da Costa Ribeiro, foi citado por Bandeira no poema Evocação do Recife. A casa onde morava, localizada no centro do Recife, é citada como a casa do meu avô. Vou-me embora para Pasárgada foi o poema de mais longa gestação em toda a minha vida. Vi pela primeira vez esse nome de Pasárgada quando tinha os meus 16 anos e foi num autor grego. Esse nome de Pasárgada, que significa campo dos persas, suscitou na minha imaginação uma paisagem fabulosa, um país de delícias. Mais de 20 anos depois, quando eu morava só na minha casa da Rua do Curvelo, no momento de fundo desânimo, da mais aguda doença, saltou-me de súbito do subconsciente esse grito estapafúrdio: vou-me embora para Pasárgada. Mediador. Chegou o momento da análise do poema Vou-me embora para Pasárgada, escrito por Manuel Bandeira durante um período no qual o escritor esteve muito doente. Apresenta como tema central a fuga para outra realidade que não seja a do poeta, ou seja, há uma invasão, voltando ao slide 36.
Mediador. Chegou o momento da análise do poema Vou-me embora para Passárgada, escrito por Manuel Bandeira, durante o período no qual o escritor esteve muito doente. Apresenta como tema central a fuga para outra realidade que não seja a do poeta, ou seja, há uma evasão espacial e temporal. Assim, o escritor busca em sua poesia uma espécie de paraíso para vivenciar as ações comuns da vida. Percebe-se que, ao escrever, o poeta parece deixar de lado o sofrimento e a dor e passa a viver, por meio da poesia, da imaginação e da subjetividade, momentos de felicidade, agindo inconsequentemente e livre de obrigações. Estrofe 1. Mediador. Explica aos participantes que na primeira estrofe do poema, o poeta fala como se já tivesse vivido em Passárgada. É como se outrora ele já tivesse morado lá. Observe que verbos estar e ter definem bem uma realidade. Ao invés de dizer lá serei ou terei, como sendo algo do futuro ou do seu desejo, ele já diz amigo do rei. Esse aspecto fica evidenciado nos versos: lá sou amigo do rei, lá tem a mulher que quero, na cama que escolherei. Além de dizer que é amigo do rei, ainda tem poder sobre o seu querer, ou seja, tem a mulher que quer, mas tem um detalhe: o verbo escolher aparece articulado no tempo futuro e não no presente, quando faz referência à escolha da cama. Ou seja, há uma espécie de exílio, uma terra desconhecida. Porém, é um lugar que aparece nos sonhos do eu lírico, um paraíso perdido na memória, revelando uma fuga da insatisfação, dor e solidão na qual o poeta vive. Estrofe 2. Explique que na segunda estrofe há a repetição do verso Vou-me embora para Passárgada, enfatizando o desejo do eu lírico. Ele insiste em dizer que não é feliz onde está vivendo e por isso quer ir embora, aventurar-se sem pensar nas consequências. Perceba que o poema se aproxima da canção do exílio de Gonçalves Dias, uma vez que apresenta o sentido de apropriação dos advérbios aqui, cá e lá. Um cá hostilizado e um lá acolhedor. No entanto, em Gonçalves Dias, o poema corresponde a uma idealização do Brasil em oposição a Portugal, por causa do exílio do poeta. Bandeira constrói essa oposição entre cá e lá de modo a projetar um futuro que se torna real, uma Passárgada construída em razão da necessidade de um espírito que busca liberdade e que também prega uma liberdade ao leitor, porque Passárgada mostra-se desprovida de significados na língua. O significado vago permite que a imaginação crie um espaço psicologicamente ideal, livre de qualquer peso social. Mediador. Aproveite essa comparação do poema em análise com o poema de Gonçalves Dias para discutir com os participantes o importante papel da intertextualidade. Estrofe 3. Mediador. Volte nas estrofes 3 e 4 do poema e discuta com os participantes que há uma predominância da tradição e da modernidade quando o poeta faz referência à ação de montar em burro bravo, subir em pau de sebo, mandar chamar a mãe d'água para contar histórias. Esse aspecto no poema trata-se da tradição vivida na época da sua infância na remota província onde viveu. Explique aos participantes que, analisando essas estrofes, é possível perceber vários tipos de liberdade. A amorosa, a sexual e até mesmo a liberdade de voltar à infância. Parte da vida de Manuel Bandeira foi interrompida porque o poeta conviveu com a doença e ficou muito perto da morte. Ele chegou a abandonar os estudos. Sendo assim, o poeta retrata o tema da infância como anseio de recuperar o tempo perdido, de reviver a ternura, o mito que ficou arquivado na memória. A evasão é exatamente a recuperação da infância, pois a qualquer momento o poeta poderia parar de brincar e chamar a mãe d'água para lhe entreter contando histórias da infância. É clara a memória biográfica do autor. Estrofe 4. Mediador. Explique que na estrofe 4, Bandeira expressa um sentimento utópico de um sonhador, um visionário,
quando diz que em Passárgada tem tudo. Lá tem outra civilização, tem um processo seguro de impedir a concepção, tem telefone automático e alcaloide à vontade. Com isso, o poeta retrata o que existe de mais moderno em Passárgada, porém, ainda nessa mesma estrofe, ele acrescenta um dado interessante, que é o fato de ter prostitutas bonitas para namorar em Passárgada. Veja junto com os participantes que a prostituição já existia no passado e que hoje se faz presente, ou seja, é uma realidade contemporânea, é um aspecto notado em todas as épocas. Estrofe 5. Explique que na última estrofe há um paradoxo, porque, mesmo Passárgada sendo um lugar para viver feliz de forma aventureira e inconsequente, lá é possível fugir dos vários problemas da existência. O poeta Manuel Bandeira fala da morte, da tristeza, uma frieza tão profunda que até sente vontade de morrer. Porém, retoma a ideia de ter a mulher que quer, mas apresenta uma inversão em relação à primeira estrofe. Lá tenho a mulher que quero, na cama que escolherei. Utiliza o verbo ter no futuro, dizendo que terá a mulher que quer, na cama que escolherá. Dessa forma, Manuel Bandeira, por meio do poema, mostra a realidade como ela é, cheia de contradições, ironia, sem um determinado rumo que muitas vezes é exigido dela. Explica aos participantes que Manuel Bandeira é um poeta modernista que se vale da poesia em versos livres, sem rima, sem pontuação, sem o rigor parnasiano da arte pela arte. Mediador. Chegamos ao momento de sistematizar o conhecimento sobre o estudo do gênero poema. Prepare os participantes para essa discussão, considerando as características do gênero em estudo. Conhecer e sistematizar informações sobre as características de um poema, versos, estrofes, ritmos, rimas, repetições, entre outros aspectos do gênero poema. Prepare os participantes para mais uma leitura com o objetivo de analisar um poema para reconhecer suas características. Escolha uma forma de fazer a leitura com os participantes. Pode ser uma leitura compartilhada ou um participante poderá fazer a leitura. Tem tudo a ver. A poesia tem tudo a ver com a tua dor e alegrias, com as cores, as formas, os cheiros, os sabores e a música do mundo. A poesia tem tudo a ver com o sorriso da criança, o diálogo dos namorados, as lágrimas diante da morte, os olhos pedindo pão. A poesia tem tudo a ver com a plumagem, o vôo e o canto, a veloz acrobacia dos peixes, as cores todas do arco-íris, o ritmo dos rios e cachoeiras, o brilho da lua, do sol e das estrelas, a explosão em verde, em flores e frutos. A poesia é só abrir os olhos e ver, tem tudo a ver com tudo. Elias José. Mediador. Agora é o momento de ampliar o conhecimento com mais uma análise do poema. Ao dialogar com os participantes, diga a eles que agora é a hora de mais uma análise do gênero, com o objetivo de sistematizar as informações sobre as características do gênero em estudo. Para isso, é necessário que se faça retomadas para reforçar a composição poética, destacando forma, estilo e conteúdo. Depois da leitura do poema, converse com os participantes sobre o que entenderam do texto. Leve-os a observar o modo como o poema ocupa a página, com margens tanto à direita quanto à esquerda, como se formasse um desenho no papel, uma espécie de coluna no meio da página. Ao analisar o poema, é preciso fazer retomadas, ainda que sejam sobre elementos simples que os alunos já dominam, mas que são necessários à ampliação dos conhecimentos acerca do gênero. Em seguida, proponha aos participantes que verifiquem as linhas do texto, relembrando que cada linha do poema é um verso. Comente que esses versos agrupados formam uma estrofe. Esse poema possui 25 versos, distribuídos em 4 estrofes. É importante mostrar aos participantes a estrutura, a forma, a estética do poema. À medida que o poema é analisado, o conhecimento vai se aprofundando, mas é preciso, a partir daquilo
que os alunos já sabem. Mediador. Peça aos participantes que observem as palavras iniciais de cada estrofe. A poesia. Questione-os se saberiam dizer por qual razão todas elas começam assim. Oriente-os a verificar se apenas essas palavras são repetidas ou se ocorre a repetição de versos que compreendem uma frase inteira. É muito provável que apontem a reiteração de "a poesia tem a ver com". Converse com os participantes que, quando essa pergunta é feita aos alunos, provavelmente eles relacionarão os termos com que a poesia tem a ver, do início ao final. Dor, alegrias, cores, formas, cheiros, sabores e música na primeira estrofe. Sorriso, diálogo, lágrimas diante da morte, olhos pedindo pão na segunda. Pássaros, peixes e elementos da natureza na terceira. A quarta estrofe faz a síntese, indicando que a poesia tem tudo a ver com tudo. Converse com os participantes, orientando para que eles discutam com os alunos que, para o autor, a poesia é viva, dinâmica e pode falar de pessoas, de animais, de objetos, de acontecimentos, de tudo. Algumas pessoas acham que a função da poesia é cantar amores e mágoas, mas, na verdade, a poesia pode falar de qualquer assunto, como diz Elias José. A poesia tem tudo a ver com tudo. Discuta com os participantes que a sintaxe de uma língua remete ao modo como as palavras se combinam para formar expressões ou frases. Nos poemas costuma ser empregado o paralelismo sintático. Uma mesma construção se repete ao longo do texto. Note um exemplo de paralelismo em tudo a ver. A poesia tem tudo a ver com as cores, as formas, os cheiros, com a plumagem e o voo. Em seguida, oriente os participantes para o momento da apresentação da experiência exitosa. Esse momento é muito importante, pois compartilhar as experiências vividas com trabalho em sala de aula é sempre uma motivação para aqueles que fazem parte do processo educativo. Prepare os participantes para o trabalho em grupo. Grupo 1, poema Meu Olhar, de Oswaldo de Andrade. 2, Autopsicografia, de Fernando Pessoa. 3, Madrigal Melancólico, de Manuel Bandeira. 4, Paisagem número 1, de Oswaldo de Andrade. 5, Descobrimento, de Mário de Andrade. 6, Psicologia de um Vencido, de Augusto dos Anjos. 7, Ode ao Burguês, de Manuel Bandeira. E 8, Ladainha, de Oswaldo de Andrade. Agora, um participante de cada grupo de trabalho irá ao pé de poesia, colherá o poema indicado para seu grupo, conforme no slide 31. Assim que todos os grupos colherem o poema do pé de poesia, lhes entregue o material impresso com as questões para o trabalho de leitura e análise do poema. Deixe um momento para que todos possam realizar a análise e, em seguida, proceda à socialização. Momento de socialização das análises dos poemas. Organize o grupo para que todos possam socializar a análise que foi feita. Mediador. Nesse momento, converse com os professores sobre as análises. Com certeza, eles trarão muitas contribuições sobre o trabalho em grupo. Peça-lhes para retomarem seus textos e observarem se as características do poema propostas neste trabalho estão sendo respondidas durante as discussões e durante a análise escrita. Diga aos participantes que, coletivamente, vocês farão uma reflexão sobre todas as atividades vivenciadas. Converse com os participantes que o principal objetivo das atividades vivenciadas foi desenvolver as habilidades de oralidade, leitura e escrita por meio do estudo do gênero poema, utilizando, para tal, a metodologia de sequência didática. Mediador. O trabalho agora faz parte da sistematização dos conhecimentos. Sendo assim, oriente os participantes para o importante momento de produzir. Produzindo poemas. Lembre-se de que todo gênero textual tem características próprias e a situação de produção também varia, ou seja, é preciso levar em conta alguns dados. Quem escreve, para quem, com qual finalidade,
onde o texto será publicado, jornal, livro, revista, internet, mural da escola. Produção individual de poema. Retome o poema Vou-me embora para Passárgada, de Manuel Bandeira, e construa o seu poema. Para isso, pense: o que quero? Meus desejos, meus motivos, meus sonhos. Considere parte do título: Vou-me embora. Deixe um tempo para que todos possam fazer a produção. Em seguida, proponha-lhes o aprimoramento do texto, através dos seguintes itens. Itens de aprimoramento. O título do poema é criativo? O texto tratou do tema O Lugar dos Desejos? Houve um recorte, uma delimitação do assunto? O poema tem um ritmo harmonioso? O poema apresenta alguns dos recursos estudados nas atividades, ou seja, possui organização em versos e estrofes, ocupação da página do texto com margens à direita e à esquerda, presença de efeitos sonoros, ritmo marcado e rimas, repetição de letras, de palavras ou de expressões, repetição da mesma construção, paralelismo sintático, emprego de figuras, comparação, metáfora, personificação, etc. Socialização dos poemas. Vamos declamar os poemas produzidos. Diga-lhes que socializar e rever o que foi ensinado faz parte da troca de experiência e enriquece a aprendizagem. Deixe um tempo para que todos possam declamar os poemas produzidos. Mediador. Diga aos professores cursistas que em 2014 acontecerá a 4ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro. Essa Olimpíada tem caráter bienal e contínuo. Constitui uma estratégia de mobilização de professores da rede pública, oportunidades de formação. Diga aos professores que é muito importante o envolvimento de todos nesse concurso, pois a proposta de trabalho dessa Olimpíada está de acordo com a proposta curricular de língua portuguesa do Estado de Goiás, tendo o gênero textual como objeto de ensino para levar o aluno a uma aprendizagem satisfatória por meio da articulação das práticas da língua portuguesa, prática de oralidade, prática de leitura, prática de escrita e prática de análise da língua. O concurso se organiza assim. O tema é o lugar onde vivo. Os gêneros são poema para 5º e 6º anos do ensino fundamental, memórias literárias para 7º e 8º anos do ensino fundamental, crônica para 9º ano do ensino fundamental e 1ª série do ensino médio, artigo de opinião para a 2ª e 3ª séries do ensino médio. Quem participa? Professores de escolas públicas de todo o país, secretarias de educação municipais e estaduais, escolas públicas de ensino fundamental e ensino médio. Por que participar? O professor tem a oportunidade de refletir sobre a prática e de compreender a função social da escrita, e apropria-se da metodologia da sequência didática para o ensino de gêneros textuais. O aluno amplia a competência na linguagem oral, na leitura e na escrita. Aprende a produzir um gênero de texto, favorecendo a melhoria da qualidade da escrita, aprofunda o olhar sobre o lugar onde vive. A comunidade aproxima-se da escola, envolvendo-se no processo da aprendizagem. Tem seus saberes reconhecidos. Para encerrar essa vivência das atividades do gênero poema, leia para a turma esse poema de uma aluna finalista da Olimpíada de Língua Portuguesa de 2012 do estado de Goiás. Meu bairro, minha primavera. Josinara Corrêa de Souza. Aqui, agora é sempre primavera. Antes não era. Uma linda história que virou poesia, de um lugar simples, cheio de alegria. Já foi lixão, atrás de um morro escondido, onde a cidade descartava o que deveria ser esquecido. A cidade cresceu. O lixo indesejado foi processado. Borracha, vidro, plástico, triturado, compactado, aterrado. Terreno distribuído, novo bairro formado. Assim como a feia lagarta vira linda borboleta,
Da pequenina semente surgem flores e ramalhetes. Brotou do lixo a primavera. Depois de tantos anos, ainda hoje, quando cavamos, encontramos muitos sinais. Borracha, vidro, plástico, que nem o tempo desfaz. Aqui, agora é sempre primavera. Antes não era. Assim é a vida. Podemos plantar beleza nos lugares feios. Podemos plantar sonhos em terrenos áridos. Podemos viver numa eterna primavera.